Fala, meu povo, 15 para 7 da noite, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. E vamos lá, assim, quero primeiro agradecer a vocês que estão acompanhando aqui o podcast e dizer muito obrigado, porque já passamos de 2.700.000 pessoas que pelo menos passaram por aqui, que ouviram ao podcast ao longo de todas as plataformas. Deus abençoe a vida de cada um. E sobre hoje, deixa eu esclarecer um fato, assim, quando eu cheguei no pet shop, só para deixar isso bem claro, o menino lá do pet, o que eu chamo de crush, que é, nossa, um fofo, é um lindo, que aconteceu, assim, ele me cumprimentou, tal, ele e outro amigo que estava lá, amigo dele, enfim, que trabalha com ele. E aí, do nada, ele me perguntou, assim, pelo que eu escutei, assim, porque eu estava prestando atenção também, que eu falei pro moço, outro moço que me atendeu, eu falei, olha, por favor, eu preciso do pelo e derme pro cachorro. E aí ele estava me dizendo, você quer 700 ou 1.200, 1.500, sei lá. E aí, nesse meio tempo, eu falei, o que você tiver. E aí, nesse tempo, eu escutei ele falar, você é o Fábio, ou o Fábio, alguma coisa Fábio. E fiquei com isso na cabeça. Por isso perguntei, por isso falei, por isso, assim, questionei. E, assim, isso ficou na minha cabeça, ele perguntando isso. E aí veio a dúvida, será que ele ouve aqui no podcast? Mas também se ouve, não tem problema nenhum. Gosto dele, acho ele fofo, namoraria ele fácil e, enfim, seria um cara perfeito para ficar comigo e, enfim, seria um namorado perfeito. Muito bem. Tendo esclarecido isso, continuo achando ele um fofo e vou continuar achando. E acho que é o único crush que eu tô seguindo, enfim, tendo ele como crush. É muito fofo, muito fofo. Deve ser mais fofo ainda sem, assim, aquele jalequinho do pet shop. Mas isso é outra história. Enfim. E lembro que quando eu saí, eles ficaram olhando, ele ficou me olhando também. E assim, eu travei, que nem eu travei com o Pedro uma vez, que eu não consegui responder, desde então eu não consegui falar mais com o Pedro. Travei com ele e, nossa, foi uma coisa estranha. Não consegui olhar depois, porque eu achei, pelo que eu entendi, ele falou tal, né? Assim, ele falou alguma coisa, Fábio, ou se eu sou o Fábio, só para se certificar. E, enfim, sou eu. E, nossa, muito fofo, cara, muito fofo. Sou suspeito, porque assim, sou apaixonado por ele, sem ele saber, ou até ele pode saber, mas de boa, de muito boa. Enfim, foi assim, só esclarecendo que eu fiquei com isso o dia inteiro na cabeça, dúvida, que coisa, que dúvida, velho, que dúvida. E, enfim, é isso aí. Pronto, agora deixa eu só comentar a questão do meu podcast de um modo geral. Por quê? Porque eu fazia isso e esqueci de fazer ao longo dos tempos. E eu preciso dizer que nos últimos 7 dias, a maior audiência deste podcast vem vindo dos Estados Unidos. E agora, como eu estou com o meu notebook aqui na frente, eu posso dizer, dos Estados Unidos eu tenho 49% do povo lá na Virgínia, nos Estados Unidos, 16% em Washington, 8% em Ohio, 6% no Texas, depois, deixa eu ver, 6% também no Oregon, 2% na Flórida, 1% na Califórnia, 1% em Nova York. E agora o que eu vou dizer, abaixo de até 1% da audiência estão em Carolina do Norte, Illinois, Geórgia, Pensilvânia, Nova Jersey, Michigan, Tennessee, Louisiana, Carolina do Sul, Maryland, Alabama, Indiana, Mississippi, Kentucky, Massachusetts, minha querida e amada amiga e irmã, a Ju, que vocês já conhecem, já falei dela muito, muito, muito. Ela que me ajudou quando eu namorava o Fábio em 1999.
E, bom, também tem Arizona, Arkansas, Connecticut, Colorado, Nevada, Missouri, Wisconsin, Iowa, Minnesota, Oklahoma, Kansas, Delaware, Novo México, Idaho, District of Columbia, Distrito de Colômbia, Utah, Alaska, Vermont, West Virginia, Virgínia do Leste, enfim, New Hampshire, Dakota do Norte, Wyoming, Nebraska, Dakota do Sul e Rhode Island. São as pessoas, são o pessoal aí dos Estados Unidos, que é o país principal que me ouve aqui nesse podcast nos últimos 7 dias, tá? Aqui no Brasil eu tenho 25% de toda a audiência e estão distribuídos assim: 47% estão aqui no estado de São Paulo, 9% em Minas Gerais, 6% no Rio de Janeiro, 6% na Bahia, 3% no Rio Grande do Sul, 3% em Pernambuco, 3% no Ceará, 3% em Santa Catarina, 3% no Paraná, 2% em Goiás, 2% no Maranhão, 2% no Amazonas, 2% no Pará, 1% na Paraíba, no Distrito Federal e em Tocantins, e agora até 1%, tá? Até 1% ou 1% ou menos da audiência estão no Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Alagoas, Piauí, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Amapá, Acre e Roraima. A vocês, muito obrigado, de coração. Vamos lá. Na Irlanda, nos últimos 7 dias, na Irlanda, aliás, desculpa, não falei a porcentagem. Eu tenho na Irlanda 11% do pessoal que ouve aqui o podcast está na Irlanda. E da Irlanda, 100%, toda a galera, 99,9%, está em Leinster, onde mora o meu querido amigo. Aliás, não é nem amigo, hoje em dia não é nada, vamos dizer. Para quem me segue sabe do que eu estou falando. Luiz Fernando, que se mudou para lá, para a Irlanda, está lá, firme e forte. E Munster tem menos de 1% da audiência, está aí em Munster. E é isso aí. E agora, os países que têm até 1% da audiência aqui do podcast: Alemanha, México, Japão, Espanha, Itália, Índia, Reino Unido, Portugal, França, Canadá, Áustria, Panamá, Colômbia, Romênia, Honduras, Chile, Andorra, Argentina, República Dominicana, Israel, Taiwan, Singapura, Paquistão, Suíça, Holanda, Rússia, Costa Rica, Equador, Marrocos, Senegal, Bolívia, África do Sul, Croácia, Porto Rico, Peru, Albânia, Jersey, Irã, Ucrânia, Guatemala, Turquia, Islândia, né? Indonésia, São Tomé e Porto Príncipe, Bélgica, Hungria, Luxemburgo, Dinamarca, Paraguai, Bulgária, Angola, Nova Zelândia e Filipinas. Ao longo desses dias aí, desses 7 últimos dias, o pessoal que me ouviu está aí nesses países. Deixa eu só olhar na Alemanha só para eu ter certeza se a minha prima ouve. Tem uma prima minha por parte de mãe, que assim, a filha da prima da minha mãe, que eu chamo carinhosamente de prima, ela tá lá, deixa eu ver, 44% do povo que me ouve na Alemanha está em Hesse, 22% em North Rhine-Westphalia, 10% na Bavária, 6% em Baden-Württemberg Region, 4% em Lower Saxony e Land Berlin, 3% em Saxony, 2% em Turíngia, 2% em Schleswig-Holstein, e agora 1% em Brandenburg, e até 1% eu tenho 2 lugares:
Rheinland-Pfalz e Bremen. Bremen, minha querida prima tá lá. Por isso, show de bola. Portugal, deixa eu ver Portugal. Faz tempo que eu não falo de Portugal. Portugal, de toda a audiência aqui do podcast, deixa eu ver aqui, de toda a audiência do podcast, Portugal tem... cadê? Tá aqui. Portugal tem menos de 1% de todos os 100% do povo. Mas o pessoal aí de Portugal que ouve aqui o podcast, 19% está em Porto, 16% está em Viana do Castelo, 10% está em Faro, 6% está em Coimbra, 6% está em Braga, 3% está em Setúbal, em Castelo Branco e em Aveiro. E acabou. Muito bem, olha que legal. Só posso agradecer no Japão, velho. Tem gente me ouvindo no Japão. No Japão eu tenho 26% da audiência em Tóquio. Que legal. 15% em Kanagawa, 9% em Kagawa, 9% em Osaka, 9% em Aichi, 6% em Saitama, 4% em Tochigi, 4% em Hyogo, 4% em Hokkaido, 4% em Iwate, 2% em Kochi, 2% em Okinawa, 2% em Hiroshima, 2% em Guna e 2% em Yamaguchi. Que legal, show de bola. Vocês, muito obrigado. E deixa eu ver, tem aqui, deixa eu ver na Itália, vai. Na Itália, nos últimos 7 dias, deixa eu ver aqui, últimos 7 dias na Itália. Eu tive da Itália 26% na Lombardia, 17% em Vêneto, 12% em Ligúria, 10% na Sicília, 10% em Latium, 7% na Emília-Romana, 7% em Molise, 5% na Toscana, 2% na Campania, 2% em Demarches, 2% na Úmbria. Puxa vida, que show de bola. Quando comecei esse podcast, eu nunca imaginei chegar, mas nem na metade. Deixa eu ver o que mais. Acho que, tá bom por enquanto. Só posso agradecer. Deixa eu ver na Espanha, vai. Faz tempo também que eu não falo da Espanha. Nos últimos 7 dias eu tenho gente me ouvindo aí, 15% na Andaluzia, 15% em Madrid, 13% na Catalônia, 13% em Múrcia, 11% em Valência, 9% em Basque Country, 9% nas Ilhas Canárias, 6% em Castilla e León, 4% na Galícia, 4% em Castilla-La Mancha e 2% em Principality of Asturias, no Principado de Astúrias. Gente, vocês são show de bola, só posso agradecer. Assim, um sonho meu, enfim, uma utopia minha de dividir um pouquinho aí e tal. Deu muito certo, deu muito, muito certo. E o episódio que mais foi ouvido até hoje, foi do Vitor Clay. Quando conheci o Vitor Clay, primeira vez que ele... procura por aí que vocês vão ver. Que legal. Olha, meu crush do Pet Shop já tá em... Nossa, que legal. Bastante gente ouvindo isso aqui. Assim, só falei o que é, porque de fato é mesmo. Assim, do meu crush do Pet é isso mesmo. Eu chamava de Paulo, mas eu ouvi João, então assim, eu tô imaginando que ele se chame João Paulo, mas enfim, também pouco importa. É muito fofo e etc. E é isso, então assim, só esclareci o que eu tinha que esclarecer. Deixa eu fechar meu notebook. Pronto, fechadinho. Aqui, muito bem. E vamos combinar. Só falei aquilo que eu achei muito legal. E quando eu fui embora ele ficou olhando. Muito 10. Quem me dera namorar um cara desses ia ser
um cara perfeito para construir uma família juntos, e a vida é essa. Bom, é isso por enquanto, gente. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e logo mais eu tô de volta, senão amanhã eu tô aqui também. Se Deus assim permitir, é claro. Boa noite, um beijo carinhoso para vocês, especialmente, claro, um beijo para o Paulinho ou o João, não sei, lá do Pet, que seria o namorado ideal, mas essa é a vida, essa é a vida. E até mais, gente. Fiquem com Deus.